Eu aprendi ao longo dos anos, usando, testando e comprando guitarras, que nem sempre a mais cara é a melhor. Isso não quer dizer que o preço que você paga não reflita na qualidade do instrumento. Mas até que ponto o seu dinheiro realmente está lhe entregando de volta qualidade? Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal para a gente falar de guitarra, fazer uma conversa bem legal sobre guitarra. Enquanto a gente conversa, eu vou passeando aqui no bairro de casa e a gente está no outono. Olha só que bonito que fica. Queria mostrar um pouco disso para vocês. Olha só as cores como ficam bonitas aqui. Mas esse vídeo não vai ser só aqui na rua não, calma. Porque eu vou voltar lá para casa durante a noite. Isso aí, bora lá. Para fazer algumas cenas para vocês, porque aqui tá muito movimentado, tem carro para todo lado. Não tô falando que tem um monte de carro, olha os carros passando, ó. Esse ainda é elétrico, não faz tanto barulho. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, um assunto que vai ajudar vocês, inclusive, a escolher melhor um instrumento, a comprar um instrumento de qualidade, sem ter que ficar gastando tanto dinheiro. Esse que é o ponto. Será que quanto mais dinheiro você coloca comprando um instrumento, mais qualidade você tem? Tá aí uma questão interessante. E eu já posso adiantar para você que não. É uma experiência que eu tive ao longo dos meus mais de 20 anos, comprando, tocando, tendo instrumentos aqui comigo em casa. Eu já tive guitarras absurdamente caras, guitarras muito mais baratas, que eram muito melhor que as guitarras caras que eu já tive. Olha eu aqui adiantando o assunto desse vídeo. E a gente vai falar justamente disso aqui no vídeo. E a gente começa justamente com o ponto custo-benefício. Até onde o custo te gera benefício? Em que ponto o dinheiro que você está pondo naquele instrumento já não está mais te trazendo benefício nenhum? Eu ainda quando estava no Brasil e sonhava em ter as guitarras que eu via nas revistas e tal, não tinha acesso a essas guitarras que eram absurdamente caras. Eu não tinha essa noção. Não só a noção de que esses instrumentos, até certo ponto, vão te trazer benefícios, mas chega um ponto em que você só tá pagando por marca, por nome, ou pela assinatura atrás do instrumento, né? No caso, quando é uma guitarra signature. No meu caso, o meu sonho era ter as guitarras do Steve Vai, tanto a Jen quanto a Universe, e eu tive essas guitarras aqui no Canadá. E também, um dos meus sonhos era ter a Music Man de John Petrucci, seja a JP6, a JP15, a JP16, enfim, qualquer uma que fosse. Eu consegui comprar a JP15 em 2015 e foi uma realização para mim ter essa guitarra. E realmente é uma das melhores guitarras que eu já tive. É uma guitarra incrível, muita qualidade, muito bem feita e ela entrega o que ela promete. Fato. Mas até que ponto aquele preço ele poderia ter sido mais barato? E será que eu não encontraria no mercado nenhuma guitarra no mesmo custo, na mesma faixa de preço, que me entregasse algo parecido? Elas são até bem mais caras que uma Music Man de John Petrucci. Mas o lance que eu queria conversar com vocês a respeito disso, custo-benefício e você paga o que você leva, é justamente isso, que chega um certo ponto que você começa a ter instrumentos muito mais baratos que te entregam sons, se não iguais, se não tão bom quanto, melhor. E eu trago aqui para vocês como exemplo algo muito recente, que foi a compra da minha Fender Vintera 2, que é uma Fender mexicana, ou seja, já não é aquela Fender feita nos Estados Unidos, com aquele monte de coisas que a gente já espera de uma Fender americana. E aí quando eu pego a guitarra na mão, e depois de já ter tocado com várias Fenders americanas, Fender japonesa, pego essa guitarra na mão e eu fico abismado com a qualidade da construção, do acabamento. Tudo na guitarra é de primeira linha. E tem várias guitarras americanas, Fenders americanas, que eu já tive, já peguei na mão para tocar, e já vi por aí, que não chega aos pés dessa Vintera, que é uma guitarra mexicana, paguei muito mais barato, som magnífico. Já vem de fábrica com os captadores custom shop da Fender americana. Olha aí, já não são aqueles captadores feitos no México, é um captador custom shop americano numa guitarra mexicana. Absurdo de guitarra. Tá aqui a guitarra, se você ainda não tinha visto ela, não acompanha o canal, não sabe do que eu tô falando. Roasted Maple no braço, encerado, super gostoso. Acabamento aqui arredondado. Isso aqui você só vê em guitarra custom shop, guitarra caríssimas, que vem com esse
tipo de nível de detalhe. Muito gostoso de tocar, som maravilhoso, $1.800. Com $1.800 aqui eu não compro nada perto disso daqui. Absolutamente nada perto disso daqui. Bom, com exceção as PRS, que de $1.400 para cima, dólar canadense, de $1.400 para cima você encontra esse nível de acabamento, esse nível de som, de qualidade, mas aí a gente tá falando de PRS, né? O Paul Red Smith, dono da PRS, ele é alucinado por bom acabamento, qualidade, e até nas guitarras feitas na China, vem com esse nível de qualidade de excelência. Então com certeza que numa PRS SE, você vai encontrar o nível de qualidade que você encontra nessa guitarra aqui. Mas falando de Fender, muito difícil. Ou qualquer outra marca de guitarra nesse nível de preço, difícil, viu? Eu tive tantas guitarras nessa vida, mais de 50 guitarras. E entre essas guitarras super baratas quando estava no Brasil e desde que eu tô aqui, várias guitarras, assim, que foram sonhos para mim, talvez seja o sonho para muitos de vocês ter essas guitarras em mãos, né? E aí você ter uma guitarra dessa, que é um absurdo de cara, vamos citar aqui a Universe, por exemplo, do Steve Vai. Uma guitarra 7 cordas, é uma Ibanez linda, icônica. Mas você pega a guitarra na mão e você percebe que, pelo preço que você pagou, ela não tá entregando tudo, sabe? Ela não tem esse cuidado das bordas da escala arredondadas. Ela não tem essas coisas. E aí você fica, nossa, mas tá faltando aqui. Aí você pega uma Ibanez Prestige, nível de guitarra absurdo já, ou uma Ibanez japonesa, que o cara cuidou da guitarra, fez tudo bonitinho. Você pega a guitarra na mão e fala, caraca, isso sim é acabamento de guitarra. Mas aí você fica com aquela impressão de que esse tipo de resultado, de qualidade, você só vai ter se você gastar $5.000, $6.000 numa guitarra. Você fica com essa impressão. Por um lado, meio que te brocha, porque aquela guitarra que era o seu sonho de guitarra, que o Steve Vai toca, ela não tem essas coisas. E aquela guitarra que tem essas coisas, ela é do dobro do preço. E aí você fica naquela, pô, mas eu queria aquela tipo de recurso, aquele tipo de acabamento nessa guitarra aqui também, pô. Sacanagem, é uma assinatura, é uma guitarra, né, cara. Não tem isso, estranho. E aí você se depara com uma guitarra que tem tudo isso por um preço muito mais barato. Dá a sensação que você está sendo enganado, dá a sensação que, sabe, estão te passando a perna. É muito bom para ser verdade que uma guitarra que tem esses cantos arredondados, que tem esse cuidado ergonômico para eu poder acessar as cordas aqui embaixo, que tem esse recurso de captação. E cito aqui como exemplo de recurso do piezo, por exemplo, que a Music Man do John Petrucci tem. E você encontra esse mesmo sistema numa PRS SE Hollow 2 de $1.400, $1.500. É uma PRS que tem muita qualidade. Colocar ela do lado de uma Music Man John Petrucci, não dá para você falar, não, essa guitarra aqui é mais barata. Não dá. Não, você não consegue olhar para ela e distinguir qual que é a guitarra mais barata. É pau a pau de acabamento, recurso, tudo, qualidade, tudo. A diferença, na verdade, fica quando você vira o instrumento e você vê lá onde ele foi fabricado. No caso das PRS SE, na Indonésia, e no caso das Music Mans, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas diferença em qualidade, em acabamento, não tem não. As duas ali estão pau a pau. Obviamente que uma Music Man, uma JP15, uma JP6, que seria o caso aqui, né? Seria um instrumento para tocar muitas coisas, inclusive metal, porque foi feito para isso, né? O John Petrucci é um guitarrista de metal progressivo. E a PRS SE, a Hollow Body, ela não foi feita para tocar metal, mesmo porque ela é uma semiacústica. Mas ainda assim é um instrumento muito versátil, tanto quanto a Music Man. Mas se você for usar ela para tocar worship, por exemplo, aí já não tem muita diferença. Os captadores das guitarras, as guitarras em si, vão dar conta do recado, vai cobrir as suas necessidades e você ainda tem o recurso do piezo, que vai te dar o som de violão, que é o que a gente está falando aqui, né? Comparando essas duas guitarras. E aí vem o ponto, vale a pena pagar $5.000 numa Music Man, se eu posso pagar $1.400 em uma PRS SE, que vem com o mesmo recurso do piezo? E aí até onde vale gastar $5.000 numa Music Man? É válido para realizar um sonho. Se é o sonho ter aquela guitarra, vai em frente, faz isso. Isso nos leva à questão de até onde o dinheiro nos traz qualidade, até onde o que você coloca de grana para comprar uma guitarra vai te trazer qualidade. E a resposta, ela é um pouco
indefinida, porque se você não tem conhecimento do que está no mercado disponível para você ter, se você não tem um pouco de conhecimento técnico de qual o tipo de captador que tem nessa guitarra e naquela guitarra, o tipo de madeira, o acabamento, detalhes que, se você não tem consciência disso, vai passar batido na hora que você comprar uma guitarra, e pode ser que você esteja assim colocando mais dinheiro do que você deveria numa guitarra que está te entregando de qualidade o que uma guitarra com a metade do preço te entregaria. Isso, obviamente, vai exigir de você ou de alguém que você pague para fazer isso para você, pesquisa e conhecimento. O que tem de recurso cada guitarra, a diferença entre elas, é muito fácil você comprar alguma coisa em que você está colocando dinheiro demais e trazendo cada vez benefícios de menos. Um escrito Fender ali já vai fazer isso acontecer. Não é porque a marca que está ali no braço, ela tá te trazendo ou assegurando qualidade. Inclusive, esse é um dos pontos que, alguns anos atrás, quando eu vim para o Canadá, começou a me incomodar muito, porque eu passei a ter acesso fácil a esses instrumentos, Gibson, Fender, Epiphone, todas essas guitarras que antes eu só via em revista. E aí eu comecei a perceber que muitas das Gibsons que eu pegava na mão tinha menos qualidade que uma Epiphone. E a Epiphone é a Squier da Gibson. E aí você espera que a Gibson tenha mais qualidade quando você pega uma Gibson na mão do que uma Epiphone. Da mesma forma que uma Fender tenha mais qualidade que uma Squier. Só que nem sempre esse é o caso. Eu já toquei e tenho uma Squier que é muito melhor que muitas das Fenders mexicanas que tem por aí. E aí vem a questão, o que é que faz de uma guitarra ser a melhor guitarra? Essa já é uma questão muito relativa, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. E os pontos que fazem uma guitarra ser a melhor guitarra para mim podem não ser exatamente os mesmos pontos que fariam uma guitarra ser a melhor guitarra para você. E, como eu falei, isso é relativo. Vai muito das suas necessidades, das suas realidades, dos seus gostos pessoais, das suas preferências. Não tem como a gente bater um martelo no que faria uma guitarra ser a melhor guitarra do mundo, ou a melhor guitarra para você. Sabe por quê? Por muito tempo eu tive um estilo de tocar que mudou muito de algum tempo para cá. O que fez com que o que era uma boa guitarra para mim até alguns anos atrás, hoje já não faz mais sentido para mim. As minhas preferências mudaram. Alguns anos atrás, se você falasse para mim de uma Strato simples, uma Fender, eu ia meio que torcer o nariz, porque eu era o cara da Pont Floyd Rose, humbuckers, que tocava metal, fritava na guitarra. Vai lá ouvir os meus álbuns, inclusive. Eu vou deixar eles aqui para vocês. Checa lá no YouTube, de graça, vocês ouvem as músicas dos meus 2 álbuns. E você vai ver lá que, pelo menos no meu primeiro álbum, eu era um guitarrista fritador, eu gostava de fritar na guitarra. Você vai ver lá foto da capa, eu com uma Ibanez 7 cordas, Universe, Steve Vai, lá cabeludão, e os solos de guitarra super rápido. Por quê? Porque era o que eu gostava de fazer, tocava pesado. Eu gravei até com guitarra de 8 cordas. Como é que um guitarrista que tocava com guitarra de 8 cordas hoje toca com uma Fender, com single coil, nem humbucker tem? Pois é. As coisas mudam, o meu estilo de tocar mudou. Hoje, para mim, a melhor guitarra para suprir as minhas necessidades e as minhas preferências não seria uma Ibanez 7 cordas, muito menos qualquer outra guitarra 8 cordas. Teria que ser uma Strato, com um som de single coil, talvez algum humbucker, mas ainda assim eu preferiria uma guitarra com P90 do que humbucker hoje em dia para tocar as coisas que eu toco. As coisas mudam, as preferências mudam. O que é que faz uma guitarra ser a melhor guitarra? Nesse sentido de vou colocar a minha grana aqui. Eu estou colocando minha grana no quê? Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante, conforto. Você entender que você tem que gastar uma grana para ter uma guitarra que não luta contra você, a não ser que você seja aquele tipo de guitarrista que gosta de lutar com a guitarra, fazer jiu-jitsu com a guitarra, rolar com a guitarra no tatame para fazer um solo. Eu não sou esse cara. Eu gosto de ter conforto para tocar, de sentir que a guitarra me abraçou, que eu abracei a guitarra, que nós somos um só, que a guitarra é uma extensão do meu corpo e que eu tenho facilidade de me expressar com aquela guitarra. Quais são as características no instrumento que te ajudam a se sentir confortável para o seu play, para o jeito que você toca, para a sua pegada? É sua pegada. Cara, eu peguei a guitarra do Rich Kotzen uma vez, a Fender do Rich Kotzen. Mano,
um braço grosso, que eu peguei aquilo na mão e falei, não é possível, como é que eu vou tocar um negócio desse? Na época eu tocava com Ibanez, então aquele braço, né, fininho, chapado, e aí eu olhei aquela guitarra, aquele braço grosso, falei, não dá pra tocar com isso aqui, não vou tocar com isso aqui. E aí a gente chega no ápice desse vídeo, que é a pergunta primordial, que é, você já deu like nesse vídeo? Ah, seu sem vergonha, tô vendo que não. Ah, senta o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal. Vocês estão pedindo, eu tô trazendo aqui pra vocês os vídeos que vocês pedem, os assuntos que vocês querem saber. Conforto é importantíssimo e esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria o som do instrumento e o seu som. A guitarra que você tá querendo pegar, a guitarra que você tem, ela te dá aquele som que você quer fazer. Não adianta você ter uma Fender Strato com single coils para tocar death metal. E o terceiro ponto, cara, é você ter um instrumento que te entrega qualidade, que te entrega segurança, consistência de qualidade. Eu acho que esse é um dos mais relevantes. Nem toda marca traz constância na qualidade. O que isso significa, na verdade? Por quê? Esse é um dos pontos mais importantes a serem considerados quando a gente vai colocar dinheiro numa guitarra. O que faz com que esse ponto seja muito importante é o fato de que você não ter uma constância na qualidade, ou seja, você ter vários instrumentos daquela marca, daquela série, daquele modelo, fabricadas no mesmo ano, na mesma fábrica, pelas mesmas pessoas, não manterem a mesma linha de qualidade. Você pode ter 200 guitarras feitas e dessas 200, uma vai ter um som maravilhoso, enquanto as outras vão apresentar problemas diferentes, mas problemas na produção. Isso parece coisas de instrumento chinês, mas não. Instrumentos feitos nos Estados Unidos, como a Gibson, a Fender, apresentam esse tipo de inconstância na produção, inconstância na qualidade. Você ter uma Gibson Studio pode não te garantir qualidade. Você ter uma Fender Professional fabricada lá nos Estados Unidos, passado pelo controle de qualidade da Fender lá nos Estados Unidos, pode não te garantir qualidade. E isso acontece. Se eu pego uma outra Fender American Professional 2, do mesmo ano, da mesma série, do mesmo modelo, vai ter um outro som. Não é o mesmo som de guitarra. Isso é inconstância. Aí você vai falar, ah, mas Júnior, guitarras não têm o mesmo som. Pega uma PRS americana e toca várias delas. Você vai perceber uma constância no timbre, na qualidade. Tudo é muito próximo, se não idêntico. Você tem qualidade. Você sabe que independente de que PRS você pegar, você vai ter aquele mesmo som. A mesma coisa acontece com a Music Man, com a Suhr. Inclusive eu fiz esse vídeo aqui falando das 6 melhores guitarras para tocar worship. E eu falo da Suhr nesse vídeo, dá uma olhada lá. E o problema da inconstância é justamente isso, você não saber se o que você está comprando, sem você olhar, sem você testar, sem você pegar na mão, você vê ali escrito a marca, você fala, não, é garantia de qualidade essa marca aqui, vou comprar. E aí chega na sua casa e não é aquilo que você esperava, não é aquele som que você esperava da guitarra. Mesmo que você já tenha tocado com uma guitarra do mesmo modelo, da mesma marca em outro momento, não é a mesma guitarra. Como eu disse para vocês, a Fender e a Gibson apresentam muito essa inconstância e por isso eu tenho um certo bodezinho com a Fender e com a Gibson. Passei anos tendo um certo bode com a Fender e com a Gibson. Ainda hoje eu fico meio com o nariz torcido com essas duas marcas, porque são marcas muito conhecidas, tradicionais, respeitadas, e você não encontra essa constância. Você pega aquela guitarra, aquele modelo, naquele ano de fabricação, a outra guitarra foi feita na mesma fábrica, no mesmo ano, não é a mesma coisa, não tem o mesmo acabamento, a cor muda alguma coisa, o som muda alguma coisa, a pegada muda em alguma coisa é diferente. O que não acontece com a Music Man, se você comprar uma JP15, não importa o ano que ela foi fabricada, o som dela vai ser idêntico a qualquer outra que você já tocou na sua vida, em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar. O som, a pegada, a consistência, tudo, o acabamento, tudo é idêntico, é igual, existe consistência. Isso vem pelo controle de qualidade. Essa consistência ela existe pelo controle de qualidade das empresas. Uma coisa que a Fender e a Gibson não têm muito bem. Eles não levam isso muito em conta e por isso eu tenho um certo bodezinho com eles. Tem.
apesar de tocar com Fender, eu tenho esse bodezinho. Infelizmente, eu tenho esse pé atrás. Você vai comprar uma guitarra da Fender, você vai comprar uma guitarra da Gibson, testa a guitarra, olha tudo. Testa outras guitarras daquele mesmo modelo, se você puder, para você saber se aquela que você está em mãos pensando em comprar, ela realmente é a melhor que você conseguiu ter acesso. Ela tem aquele som mesmo, porque senão, cara, você vai se arrepender. E aí é o que é o ponto, né? Vai gastar muita grana para ter um instrumento achando que está pegando alguma coisa de qualidade e não está tendo retorno naquilo que você está colocando. O lance de grana que você coloca no instrumento, e ele vai estar te dando retorno até certo ponto, você está garantindo mais ali a qualidade dos componentes, principalmente a parte eletrônica, porque dá problema mesmo, principalmente se você compra uma guitarra muito barata, com componentes muito baratos. Hoje em dia, a diferença do que é barato porque é caro nem fica mais em relação a timbre, porque hoje as coisas estão num nível que você consegue ter o timbre muito bom, com um instrumento muito barato, com equipamento muito barato, um captador que você tá ali na guitarra mais barata, ele vai soar tão bem quanto um captador de Marshall, um Seymour Duncan, um EMG, qualquer outro captador top. O ponto é que talvez ele não vá aguentar tantos anos de uso. Talvez aquele captador da Fender original, um Seymour Duncan, um de Marshall, duraria 30 anos, 40 anos, tem guitarra aí, com 60, 70 anos, com o captador original funcionando. E você vai ver guitarras por aí, com captadores mais baratos, componentes mais baratos, potenciômetro, seletor de captadores, a parte eletrônica, que já deu pau, já trocou 3 vezes e continua dando pau e tem que ficar trocando de novo. Pedais que você compra e você usa por 2 anos e ele começa a dar pau, começa a dar ruído, o switch não funciona mais. Não que isso talvez não aconteça com um pedal mais caro, mas a chance de um pedal mais caro ter um componente ruim e dar pau e você ter que trocar esse componente, ou ter que se livrar do pedal para comprar outro, é muito menor a chance disso acontecer. Então quando você coloca dinheiro a mais para comprar um instrumento, um equipamento, o que você está garantindo é isso, de que você vai ter uma vida mais prolongada no uso daquele equipamento, daquela guitarra. Mas aí é que está o ponto, de novo. Até que ponto de grana, você colocando grana naquilo que você está comprando, naquela guitarra que você está comprando, você está comprando essa qualidade no equipamento, a vida prolongada desse equipamento. E até que ponto você está garantindo, claro, a qualidade no timbre daquele instrumento, que a gente já acabou de falar que inclusive, que hoje em dia isso não é mais garantia, porque com R$50 você compra um pedal com um timbre muito parecido com um pedal de R$7.000, né? Então, aonde é que vai essa grana? Até que ponto vale a pena colocar grana numa guitarra muito cara? Até que ponto você só está pagando aquele logo ali no headstock da guitarra? Ou o Made in Estados Unidos, Made in México, diferente do Made in China ou Made in Indonésia, que hoje em dia também não faz nem muita diferença, porque, como eu disse aqui para vocês, estava falando da PSR SE, que é feito na Indonésia, a qualidade do instrumento se equipara à qualidade do instrumento feito nos Estados Unidos. E a diferença do custo de produção desse equipamento fica na mão de obra, nos impostos e outras coisas, nos encargos, né, que a fábrica tem lá na Indonésia. E muitas vezes a gente só está pagando aquele preço a mais porque está sendo montado em outro lugar. Foi tudo feito na China e foi montado lá nos Estados Unidos. Foi montado no México e a gente está pagando caro, né, por aquilo. Enfim, esse eu acho que é o ponto principal em relação ao quanto você está colocando de grana no instrumento. Com tudo isso que a gente conversou, eu acredito que o melhor instrumento é aquele instrumento que cabe no teu bolso, que te deixa feliz, supre as suas necessidades e que não está emocionalmente ligado a uma marca ou ligado a uma vibe do momento, aquela coisa que acontece, né, de todo mundo tá usando aquele pedal, todo mundo tá usando aquela guitarra e aí vira a vibe do momento. A melhor guitarra é aquela que você escolheu com consciência, pesquisa e sabendo tudo que ela tem e pode te entregar, cabendo no seu bolso. Aquela guitarra que você não teve que vender um rim para conseguir. Agora que a gente conversou sobre tudo isso, eu fiquei curioso com uma coisa. Qual seria a melhor guitarra para você? Qual seria a guitarra que supriria todas as suas necessidades?
Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E eu espero que você tenha gostado muito dessa nossa conversa, porque eu gostei demais de bater um papo com você sobre guitarra. Ah, e tem muito mais vídeos aqui no canal sobre guitarra, e eu vou deixar para vocês esses 2 vídeos, mais esses outros 2 vídeos aqui. Escolhe um deles para você assistir, e eu vejo você quinta-feira no próximo vídeo. Valeu!